Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Texto do tema 25, Livro do Céu, volume 1, capítulo 27. Interrupção da história. As várias maneiras pelas quais Jesus fala com Luísa. Mas antes de continuar, por ordem do confessor atual, devo manifestar os vários modos com os quais o Senhor me falou. Parece-me que os modos com os quais Deus me fala sejam 4, mas estes 4 modos de falar de Jesus são muito diferentes das inspirações. O primeiro modo é quando a alma sai de si mesma, mas antes quero explicar melhor o que possa e o que seja sair de mim mesma. Isto acontece de 2 modos. O primeiro é instantâneo, quase como relâmpago, e é tão repentino que me parece que o corpo se eleva um pouco da cama para seguir a alma, mas depois fica ali, e a mim me parece que o corpo fica morto. A alma, em vez disso, segue a Jesus, caminhando por todo o universo, a terra, o ar, os mares, os montes, o purgatório, o céu, onde muitas vezes me faz ver o lugar onde eu estarei depois de morta. O outro modo de deixar a alma é mais tranquilo. Parece que o corpo se adormece insensivelmente e fica como petrificado ante a presença de Jesus Cristo. Mas a alma permanece com o corpo, e este não sente nada nas coisas externas, ainda que se transtornasse todo o universo, mesmo que se queimasse e me reduzisse a pedaços. Estes 2 modos tão diferentes de sair ao exterior de mim, eu os notei sensivelmente porque no primeiro modo, devendo obedecer ao confessor que vinha me despertar, o via desde o lugar onde me conduzia Jesus, isto é, desde os confins da terra, ou do ar, ou dos montes, ou do mar, ou do purgatório, ou mesmo do mesmo paraíso. Parecia-me que não havia tempo de voltar para que o confessor encontrasse minha alma no corpo e pudesse obedecer, mas devo confessar que sempre me encontrei a tempo, e me parecia entrar a alma no corpo antes que o confessor começasse a me dar a obediência de despertar. E mais, digo a verdade, muitas vezes eu via de longe o confessor que vinha, mas para não deixar Jesus, parecia que não pensava no confessor que vinha, e então o próprio Jesus me apressava a voltar com a alma ao corpo para poder obedecer ao confessor. E então eu senti uma grande repugnância por deixar a Jesus, mas a obediência vencia, e deixava-o ele mesmo, ou me beijava, ou me abraçava, ou fazia outra coisa para despedir-se de mim. E eu, deixando o meu amado Jesus, dizia-lhe: vou com o confessor, mas tu, meu bom Jesus, volta assim que o confessor se vá. Estes são os 2 modos pelos quais a alma parecia sair do corpo. E nestes 2 modos de sair a alma, Deus me fala. Este modo de falar, ele mesmo o chama de comunicação intelectual. Tentarei explicar. A alma que sai do corpo e se encontra diante de Jesus, não tem necessidade de palavras para entender o que o Senhor quer lhe dizer. Nem a alma tem necessidade de falar para se fazer entender, senão que tudo é por meio do intelecto. Como nos entendemos quando nos encontramos! De uma luz que de Jesus me vem a inteligência, sinto imprimir em mim tudo o que meu Jesus quer que eu entenda. Este modo é muito alto e sublime, tanto que a natureza dificilmente sabe explicá-la com palavras.
apenas pode dar alguma ideia. Este modo pelo qual Jesus se faz entender é rapidíssimo. Num simples instante se aprendem muito mais coisas sublimes que lendo livros inteiros. Oh, que mestre engenhoso é Jesus, que num simples instante ensina muitas coisas, enquanto que qualquer outro necessitaria anos inteiros, se é que o consegue, porque o mestre terreno não tem poder para poder atrair a vontade do discípulo, nem pode lhe infundir na mente sem esforço, nem fadigas o que lhe quer ensinar. Mas com Jesus não é assim. Tanta é a sua doçura, a amabilidade de seu trato, a suavidade de seu falar. E ademais é tão belo que ao apenas vê-lo, a alma se sente tão atraída que às vezes corre numa enorme velocidade para o lado de Jesus, que quase sem perceber se encontra transformada no objeto amado, de modo que a alma não sabe discernir mais seu ser terreno, tanto fica identificada com o ser divino. Quem pode dizer o que a alma experimenta neste estado? Precisaria do próprio Jesus ou de uma alma separada perfeitamente do corpo, porque a alma, encontrando-se outra vez circundada pelos muros deste corpo e percebendo esta luz que antes a tinha abismada, muito perde e fica obscurecida, de tal modo que, se quisesse dizer algo, o diria grosseiramente. Para dar uma ideia, digo que me imagino a um cego de nascimento, que nunca teve o bem de ver o que há no universo inteiro, e que por poucos minutos tivesse o bem de abrir os olhos à luz, e pudesse ver tudo o que contém o mundo: o sol, o céu, o mar, as tantas cidades, as tantas máquinas, as variedades das flores e as tantas outras coisas que há no mundo. E depois daqueles poucos minutos de luz, voltasse à cegueira de antes. Poderia ele dizer claramente tudo o que se viu? Somente poderia fazer um esboço, dizer alguma coisa confusamente. Isto é uma semelhança do que acontece quando a alma se encontra separada e depois no corpo. Não sei se digo desatinos, assim como a esse pobre cego ficaria a pena da perda da vista. Assim a alma vive gemendo e quase em estado violento, porque a alma se sente violentada sempre para com o sumo bem. É tanta atração que Jesus deixa na alma de si, que a alma gostaria de estar sempre abstraída em seu Deus. Mas isto não pode ser, e por isso se vive como se vivesse no purgatório. Acrescento que a alma não tem nada de próprio neste estado. Tudo é realizado pelo Senhor. Então, aqui já vou por partes, já respondendo também o entendimento em relação ao modo de falar de Jesus. Esse primeiro modo de falar de Jesus, como a Luísa diz, é um modo intelectual, é uma luz ali, uma comunicação intelectiva que não usa de palavras. Ela não fala, ela não escuta sensivelmente a voz de Jesus, e ela não há essa comunicação sensível, não há essa comunicação audível, mas uma comunicação intelectual. Ele infunde o que ele quer comunicar como se fosse uma luz, e infunde a alma dela, e ela entende tudo que ele quer falar. Só que nessa forma de se comunicar, como ela fala aqui nesse trecho, nesse começo aqui, é quando a alma dela está fora do corpo. E existe duas formas, ela narra ali duas formas da alma dela sair fora do corpo. Tem uma primeira forma que ela sai, quando ela sai, ela percebe que quase que o corpo quer ir junto, mas tem que ficar. E aí, dessa forma, ela vai com Jesus aos lugares, ele leva ela para ver as coisas, leva ela para o céu, leva ela para o purgatório, levava ela para a abóbada do céu, ela via o universo, ela passeava pela história, ela ia lá na vida de Jesus, lá no templo, ela ia lá no Jardim do Éden, onde estava Adão. Então, todo esse processo ela fazia a alma dela, né? Viajava ali com Jesus, ele levava ela para esses passeios, para ela ir conhecendo, e ali ele ia
transmitindo através dessa luz intelectiva o conhecimento daquilo que ele queria transmitir para ela. E a outra forma também, ela saía do corpo, mas e dessa primeira forma é como se o corpo dela estivesse morto. A alma saía como se o corpo ficasse morto mesmo. Não morria, né? Mas era uma graça que Deus concedia ali, que a alma estava fora, porque a gente sabe, né, que o que dá vida ao corpo é a alma. E uma vez que a alma sai do corpo, todos, né, nós sabemos que quando a nossa alma se desliga do nosso corpo, nós morremos. É quando acontece a morte, é quando há essa cisão, essa separação da alma do corpo. Mas com a Luísa acontecia isso, era o extraordinário que Jesus realizava na Luísa. Essa experiência extraordinária que ela viveu, que é uma experiência praticamente única, pelo menos narrada, da forma como ela narra, é uma forma única, né? Embora existam outros relatos de santos, mas assim, explicitamente narrado, o que, né, que nós temos acesso e conhecimento é o que a Luísa expõe. E ali foi proposital, né? Porque ela foi obrigada a transcrever tudo o que aconteceu, e embora seja esse primeiro volume um volume de memórias, mas ela descreve com precisão exatamente como acontecia, porque ao tempo que ela estava escrevendo, ainda ela continuava tendo essas experiências. Então, ela narra uma experiência que era passada, mas que continuava acontecendo, que eram essas saídas da alma dela do corpo. Então, na primeira forma, o corpo ficava praticamente como se fosse morto, e no segundo, ela também tinha essas experiências, mas a alma não saía do corpo. Ela é como se Jesus viesse ali, né, onde ela estava, e ela tinha ali a experiência mística, e o corpo dela estava petrificado, estava ali endurecido, enrijecido, mas a alma estava no corpo dela. E ela tinha essa comunicação intelectiva ali, né? Corpo petrificado, corpo ali enrijecido, mas a alma estava no corpo. E o corpo estava, né, tava vivo, porque a alma estava ali no corpo. E ela tinha essa comunicação intelectiva com Jesus. E então, na primeira experiência, que quando o corpo dela vai para os lugares, ela precisava voltar quando o confessor vinha, porque ele precisava vir fazer para tirá-la do estado de petrificação, ele tinha que vir todos os dias para, né, fazer o sinal da cruz ali nela, para poder para ela voltar ao estado normal, voltar ao estado natural. Então, para que isso acontecesse, a alma tinha que estar no corpo dela. Senão, né, ele viesse ali, ele ia encontrar ela morta, como se estivesse morta. Então, quando ele vinha, quando percebia que ela podia estar onde ela podia estar lá no purgatório, lá. Ela sabia, né? Jesus dava essa informação, ela via quando o confessor vinha, e a alma dela corria para poder voltar para o corpo, porque a alma tinha que estar no corpo ali na hora que o confessor viesse dar obediência dela voltar ao estado natural. E ela precisava obedecer. Então, e tinha vezes que ela não queria voltar. Ela se distraía né, mas aí Jesus alertava ela e ele mesmo fazia ela voltar para o corpo, né? Então, e sempre, ela fala, sempre dava tempo. Por mais longe que pudesse a alma estar, em que dimensão que ela pudesse estar, em que local, estado do tempo que a alma tivesse, ela sempre voltava a tempo, e o confessor, né, ao fazer ali o sinal da cruz, dar para ela obediência, ela voltava ao estado natural. Então é interessante a gente entender isso, né, que é um processo tão místico e misterioso mesmo, que é espiritual, é uma realidade totalmente espiritual, e para a gente ir compreendendo, entendendo e amando esse trabalho de Jesus que ele foi fazendo na alma da Luísa, esse trabalho maravilhoso, né? E essa infusão de conhecimento que ele ia dando no intelecto dela. E tanto era a grandeza dessa infusão de conhecimento, que quando a alma dela voltava para o corpo, ela não conseguia expressar a grandeza das informações que ela recebia no intelecto. Porque quando a alma estava só a alma, né, só no sol espiritual ali recebendo a informação, era uma informação puríssima. Mas quando voltava para o corpo, devido à limitação do corpo, o intelecto dela não conseguia processar todas as informações. Então ela dá aquele exemplo do cego. Então é interessante também a gente ver como que nós, muitas vezes, percebemos isso, né? Nós
né, vamos tendo as informações, mas muitas vezes, embora a nossa mente consiga abstrair muitas coisas, de muitas luzes que o Senhor vai nos trazendo, vai nos comunicando, mas expressar, verbalizar essas experiências é difícil, porque não existe palavras humanas ou a nossa limitação impede que seja expresso exatamente aquilo que a luz acendeu na nossa mente, na nossa alma. Então, aí a gente consegue compreender que muitas vezes a gente entende coisas grandiosas da realidade espiritual, né? Pode acontecer com a gente, só que expressar isso, comunicar isso para os outros de forma verbal é muito difícil. Então, é limitado a comunicação nossa, humana, ela é muito limitada. Nós não conseguimos transcrever, expressar aquilo que o Senhor vai realizando no espiritual, na nossa alma, na nossa inteligência, que é na alma mesmo. Então, é muito bonito isso, perceber. E aqui no segundo, agora tentarei explicar o segundo modo que Jesus tem para falar, onde a alma encontra-se fora de si mesma, vê a pessoa de Jesus Cristo como, por exemplo, na figura de criança, ou do crucificado, ou em qualquer outro aspecto. E a alma vê que o Senhor com a boca pronuncia as palavras, e a alma com a boca responde. Às vezes acontece que a alma se põe a conversar com Jesus como fariam dois íntimos esposos. Se bem que o falar de Jesus é pouquíssimo, apenas 4 ou 5 palavras e às vezes até mesmo uma só. Raríssimas vezes se entende mais, mas nesse se estende mais, mas nesse pouquíssimo falar, há quanta luz põe na alma. À primeira vista parece-me um pequeno riacho, mas vendo bem, em vez de um riacho se vê um vasto mar. Assim é uma só palavra dita por Jesus. É tanta imensidão da luz que fica na alma, que ruminando muito bem, descobre tantas coisas sublimes e proveitosas à sua alma, que fica assombrada. Eu acredito que se juntassem todos os sábios, ficariam todos confundidos e mudos diante de uma só palavra de Jesus. Agora, este modo é mais acessível à natureza humana e facilmente se sabe manifestar, porque a alma, entrando em si mesma, leva consigo o que tem ouvido da boca de Nosso Senhor e o comunica ao corpo. Não é tão fácil quanto é por meio do intelecto. Eu considero que Jesus tem esse modo de falar para adaptar-se à natureza humana. Não que tenha necessidade da palavra para fazer-se entender, senão porque deste modo a alma mais facilmente compreende e pode manifestá-lo ao confessor. Em suma, Jesus faz como um mestre doutíssimo, sábio, inteligente, que possui em grau eminentíssimo todas as ciências e que ninguém pode igualá-lo. Mas como se entende esse discípulo que ainda não aprenderam as primeiras letras do alfabeto, retendo todos os outros conhecimentos em si, ensina aos discípulos apenas o ABC e etc. Oh, como é bom Jesus! Adapta-se aos doutos e fala-lhes de modo altíssimo, de modo que para entendê-lo devem estudar muito bem o que se lhe diz. Adapta-se aos ignorantes e se faz também ele ignorante. E fala em modo baixo, de maneira que ninguém pode ficar em jejum das lições deste divino mestre. Então, aqui nessa segunda forma de falar, Jesus, ele fala de forma verbal. Então, a alma também está fora do corpo, mas como da outra vez ele fala de forma intelectiva, aqui ele fala verbalmente. Então, é como se a pessoa estivesse ali conversando mesmo com Jesus, falando com a boca, escutando com o ouvido, mas isso também é espiritual. É a alma conversando com Jesus. Mas a alma escuta Jesus falando com a própria boca dele. E como a alma está escutando, ela escuta com as palavras que ela compreende. Então, aqui, nessa forma de falar, a Luísa vai dizendo que essa comunicação de Jesus ali, essa forma dele se comunicar com ela, é uma forma mais fácil, porque quando ela precisa expressar esses conhecimentos que ele traz ali verbalmente, ela consegue expressar melhor, porque ela compreendeu também verbalmente. Então, diferente da outra forma, que é uma luz que comunica, traz muitas verdades comunicadas numa luz, ela vê muita coisa, mas não consegue expressar. Nessa segunda forma, ela já consegue, porque ele fala de forma verbal. Então, até aqui no final, ela fala que ele se
Ele se faz como um douto para explicar aqueles que são mais entendidos e também se faz como um ignorante para explicar aqueles que pouco entendimento têm. Então, Jesus se rebaixa ao nível da pessoa que está recebendo essa comunicação dele, para que essa pessoa que está recebendo essa comunicação possa compreender o que ele está expressando, o que ele está falando. Só que essa segunda forma de comunicação, ela, ela acontecia com a Luísa e deve ter acontecido, né? E aconteceu com alguns santos, onde eles escutavam a voz de Jesus, conversavam, né? Conversavam com Jesus, mas para nós quase que impensável, porque seria uma experiência sobrenatural, uma experiência mística mesmo, conversar com Jesus, ouvir Jesus ali audivelmente. Então, diferentemente da primeira forma, que nós temos uma possibilidade mais fácil do Senhor comunicar-se conosco, que é da forma intelectiva, que nós também chamamos de ciência infusa, que é onde nós recebemos a comunicação direto no intelecto, direto na inteligência da nossa alma. Nessa segunda forma ali existe essa comunicação verbal, essa comunicação ali sensível, embora seja na alma, mas uma comunicação sensível mesmo, onde a alma escuta, onde a alma vê Jesus. Então, essa aqui é uma segunda forma de se comunicar, mas ela é muito mística também. Só que assim, para a Luísa era mais fácil o entendimento para ela poder expressar, se comunicar quando Jesus fazia essa forma usava essa forma de comunicação com ela. Então é interessante também a gente conhecer que existe essa forma, mas é para poucas pessoas. Embora a primeira forma lá de comunicação intelectiva o Senhor possa fazer conosco, estando nosso alma, né, nós estamos aqui com a alma no corpo, né, nós estamos no estado de consciência e recebermos a comunicação infusa. Essa experiência de ver Jesus sensivelmente é uma experiência que raramente vai acontecer, né? Pode ser que aconteça, mas é algo muito extraordinário mesmo de acontecer, né? Ou que seja uma forma de comunicação só da alma, mas que ela veja e, né, tipo, tenha a visão, visualize ali, veja Jesus e se comunique com ele, ou que ele realmente apareça sensivelmente para uma pessoa, né, em estado natural. Então, mas de qualquer forma é algo totalmente sobrenatural. Então é muito mais fácil deles se comunicar, embora para nós é muito difícil de entender, mas é mais fácil deles se comunicar intelectivamente do que verbalmente, sensivelmente, verbalmente conosco. E a terceira forma aqui, que é o terceiro modo de Jesus, que ele fala com ela, é quando, falando a alma, participa de sua própria substância. Parece-me que quando o Senhor criou o mundo, com uma só palavra foram criadas as coisas. Assim sendo, sua palavra criadora no próprio ato em que diz a palavra cria, na alma, aquela mesma coisa que diz. Como, por exemplo, Jesus diz à alma: veja como são belas as coisas, por mais que teus olhos possam percorrer a terra ou o céu, jamais encontrarão beleza semelhante a mim. Neste falar de Jesus, a alma sente entrar nela algo divino e fica muito atraída para essa beleza. Ao mesmo tempo, perde o atrativo de todas as outras coisas. Por quão belas e preciosas fossem, não lhe causariam nenhuma impressão. O que lhe fica fixo e quase transmutado em si é a beleza de Jesus. Nisso pensa, nessa beleza se sente investida e fica tão apaixonada que, se o Senhor não fizesse outro milagre, se lhe partiria o coração, e de puro amor por esta beleza de Jesus expiraria a alma para voar ao céu e gozar desta beleza de Jesus. Eu mesma não sei se digo desatinos. Para explicar melhor este falar substancial de Jesus, digo outra coisa. Jesus diz: olha como sou puro. Também em ti quero pureza em tudo. Nestas palavras, a alma sente entrar em si uma pureza divina. Esta pureza se transforma em si mesma e chega a viver como se não tivesse mais corpo e assim de outras virtudes. Oh, como é desejável este falar de Jesus! Eu daria tudo que está sobre a terra se fosse a dona de tudo, contanto que tivesse uma só destas palavras de Jesus. Então, esse terceiro modo aqui é um modo criativo, é onde Jesus fala e a alma ela
como se ela encarnasse a palavra, ela encarnasse ali aquele verbo pronunciado pela boca de Jesus. Então é interessante isso, né? Ela vai dando exemplos ali quando ele fala da beleza. Então, se ele fala da beleza, a alma como se ela encarnasse a beleza. Então, tudo que ela vê se torna belo. Então, ela vai se desapegando de todo o exterior, porque a alma dela é totalmente infundida de uma beleza. Então, ele falou, ele comunicou, expressou a beleza, a alma é como se revestisse, como se transmutasse dessa beleza e se torna, ela assume essa beleza para si. Ela dá outro exemplo lá da pureza. Então, Jesus fala da pureza, a alma é como se encarnasse a pureza ali e vesse a pureza, sentisse a pureza, respirasse a pureza, se transmutasse em pureza. Então, é a chamada palavra criativa. Jesus fala e a alma encarna aquela palavra. Jesus pronuncia uma verdade, a alma encarna essa verdade. Essa palavra, esse falar, esse modo de se comunicar dele se torna vida na alma, se torna vida na pessoa, se encarna, se funde na pessoa. Então, se torna a vida da pessoa. Então, é importante também a gente entender que não é só uma comunicação como nos outros dois modos, que é uma comunicação verbal ou mesmo intelectiva, mas fica ali, fica no conhecimento. E nesse terceiro modo, esse conhecimento que ele traz, ele faz vida na alma, ele encarna na alma. E dessa forma a alma vai se desapegando de todo o resto e quer viver essa experiência de ter essa criatividade toda, essa criação, essa vida toda comunicada por Jesus na própria vida da criatura. Então, isso é grandíssimo, isso é maravilhoso pensar, nossa, meditar em relação a isso, de saber como que Deus pode fazer isso conosco, de tornar a palavra dele, que é ele mesmo, tornar-se tão, né, ele fala que, né, das demais virtudes. Então, ela falou que deu exemplo da pureza, da beleza, mas ela fala aqui, né, que isso acontece com todas as virtudes. Então, imagina o Senhor comunicar, chegar para uma alma e comunicar para ela a verdade, a realidade da humildade. E a alma receber essa realidade, essa informação, esse conhecimento da humildade, encarnando nela essa virtude e fazendo dessa virtude a própria vida dela. Então é essa verdade que se encarna e que faz-se vida na pessoa, na criatura. Isso é maravilhoso. Meu Deus, a gente tem que aspirar isso demais, desejar isso demais, receber essa graça de Jesus, dessa comunicação da palavra dele mesmo, da vida dele ser encarnada em nós. E isso é a vontade divina, né? É o conhecimento, é a verdade, é a palavra dele, é ele mesmo se encarnando e tornando vida, o respirar, o viver, o suspirar, o batimento da pessoa. Meu Deus, é grandioso demais esse terceiro modo de comunicação de Jesus. É o que nós devemos aspirar mais que qualquer coisa nessa vida. Até mais do que conhecimento intelectivo, até mais do que uma comunicação verbal de Jesus, é desejar essa encarnação do próprio conhecimento, a encarnação do conhecimento que ele traz, fazendo a vida nossa acontecer de fato e real. E aí o quarto modo em que Jesus me fala é quando me encontro em mim mesma, isto é, no estado natural. E onde falar é também de dois modos. O primeiro é quando me encontrando em mim mesma, recolhida no interior do coração, sem a articulação de voz ou sons ou ouvido do corpo, Jesus fala internamente. Então, esse quarto modo aqui, a primeira forma do quarto modo, praticamente o que nós podemos mais experienciar. É a experiência que nós podemos ter de fato com Jesus na ciência infusa, esse quarto modo, nessa primeira parte do quarto modo aqui, porque está no estado natural, é quando nós entramos, quando nós começamos a ler, a entrar na meditação, ficar ruminando aquilo que nós lemos, ficamos ali mastigando, ruminando, viajando naquela informação, naquele conhecimento e estando no estado natural. E aí a compreensão, Jesus vai liberando essa compreensão. Então é isso, né, se dá na meditação. E aí ele vai trazendo luzes, ele vai abrindo véus.
Então, isso aqui é o que praticamente é o que acontece com algumas pessoas já e é o que pode acontecer conosco. Essa informação intelectiva que ele traz aqui no estado natural é o que nós, né, vamos experienciar, podemos experienciar. Diferente do primeiro módulo lá que a Luísa fala, que lá a alma dela saía do corpo. Então ela recebia uma comunicação intelectual, mas a alma dela estava fora do corpo. E nós não temos essa experiência, pelo menos até então não tivemos essa experiência. Então a nossa né, o que nós vamos poder experimentar é nessa quarta parte aqui, que vai ser a mais fácil mais fácil não, mas é o mais comum do Senhor usar, porque o Senhor usa do ordinário, né? Ele vai usar do extraordinário, ele não usa de qualquer forma do extraordinário, a não ser que ele também vai falar no livro do céu, que ele vai usar o extraordinário em situações extraordinárias. Ele vai, né, em situações que realmente ele queira usar do extraordinário, ele vai usar. Mas no geral, ele usa do ordinário. E a segunda forma, né, dessa quarto modo aqui, segundo jeito, é como se nos fizéssemos. O segundo é como nós fazemos. Isto acontece às vezes mesmo estando distraída ou falando com outras pessoas. Mas uma só destas palavras basta para me recolher e eu estou distraída, se eu estou distraída, ou para dar-me a paz se estou perturbada, para me consolar se estou afligida. Então, aqui nessa outra parte aqui, na primeira ela está numa meditação, ela está ali voltada, ela está ali no estado natural, mas ela está recolhida, ela está no interior, ela está meditando. Aí Jesus traz a luz. Na segunda forma, ela está, né, distraída. É como nós estamos fazendo as coisas, estamos aqui, né, falando, conversando, e aí de repente vem aquele estalo, aquele insight na nossa mente, na nossa inteligência, é Deus falando. E aí aquela palavra, aquele insight ali, traz aquela luz, aquela iluminação, e aí né, né, acende aquela luz ali, e aí a gente tem aquele instinto de se recolher para poder meditar em relação ao que ele está falando. Então, às vezes você está distraído, vem aquela luz, aí você já recolhe para poder meditar aquilo que ele vem trazendo de informação ali, mesmo que você estivesse distraído, mas ele traz esse recolhimento. Ou se a alma está perturbada, ali está agitada, de repente vem aquela infusão de informação ali na mente, vem aquela luz e aí traz aquela calma. Então acontece muito, né? Eu creio que acontece com a maioria de nós. Às vezes a gente está num estado de perturbação, ali naquela agitação, seja, né, por N coisas, mas geralmente, às vezes, as tribulações nos traz isso, esse estado de perturbação. Mas aí, como a gente tem a intenção, nós levantamos todos os dias na intenção de viver na vontade divina, de viver a vontade de Deus encarnada na nossa vida, de viver essa vida de Deus em nós. E como então essa é a nossa intenção mais pura e reta do dia mesmo, já desde o amanhecer. Então, como nós estamos nessa intenção, então vem a perturbação ali, parece que aquela perturbação vai nos envolver, aí de repente vem aquela informação né, por exemplo, né, vem aquela informação na nossa mente: eu estou contigo, eu caminho contigo, eu estou aqui. E aí aquela calma, essa informação vai tomando conta da nossa alma, vai tomando conta do nosso ser e vai tirando aquela perturbação, vai nos consolando, vai tirando aquela aflição, vai nos trazendo a paz. Então, isso é maravilhoso. E eu posso dizer que já experimentei diversas vezes essa forma aqui, né, de estar às vezes na agitação, estar na distração e de repente uma palavra me volta, né, me traz para uma paz maior. E às vezes na perturbação ali, naquela agitação, naquela irritabilidade, muitas vezes, né, às vezes até mesmo em situações mesmo meio desesperadora, mas vem aquela comunicação de paz, de interiorização. E aí essas coisas muito exteriores, elas acabam perdendo a graça, perdendo o sentido, e nós temos essa comunicação com o Senhor. Então é importantíssimo a gente entender que Deus trabalha de várias formas, mas que Ele é tão maravilhoso, que Ele é tão grandioso, que muitas vezes Ele se abaixa na nossa pequenez para nos trazer aquilo que mais para nós é confortável, aquilo que para nós é mais fácil, mais digerível, né, e que é mais compreensível a nossa pequenez.
Então Deus é extraordinário, é maravilhoso. Não tem como não desejar ter uma vida com Deus, de ter essa vida com Deus, de viver com Deus, de ter Ele vivendo e habitando em nós e tendo essa vida mesmo, que é um antes e um depois, de conhecer isso que Ele está trazendo para nós nesse tempo. Amém, Fiat.